Você precisa criar mensagens claras para atrair cada vez mais clientes para sua marca? Esse livro pode te ajudar a descobrir como você fazer isso. Fala pessoal, Cássio da Nirá Consultoria e no vídeo de hoje o resumo do livro Story Branding, do autor Donald Miller. Ele é escritor, roteirista, além de ser empresário, e ele tem uma empresa, logicamente, que se chama Story Brand, e ele ensina aí vários clientes que ele possui a criar histórias que façam sentido e que criem esse engajamento com os clientes. Ele fala muito no livro e ele chama a atenção das pessoas relativo a esse barulho que a gente tem aqui. Quantos patrocinados quando você está na rede social que você não está vendo todo dia? Como que você vai criar uma história e uma conexão com o seu cliente? Você, com toda certeza, já percebeu o quanto a nossa cabeça ela anda no automático. Então, se for um produto ou um serviço, quando a gente está na rede social, que não nos interessa, simplesmente a gente já descarta. Então, no objetivo dos marqueteiros, e é claro que os vendedores, é criar, vamos dizer assim, essas ferramentas para que ela se conecte com você e para que você desenvolva o interesse naquele produto ou serviço específico. Segundo o autor, a história precisa ser clara e objetiva. O que você quer contar para o teu cliente? Por que ele tem que comprar o teu produto e serviço? E por que o teu produto e serviço é melhor do que toda a concorrência desses patrocinados que tem por aí? Vamos a exemplos práticos para você entender o que eu estou te falando. Quando a gente pensa em marcas conhecidas mundialmente, que sentimento ou o que remete na tua cabeça? Quando a gente fala de Pirelli, Coca-Cola, Barbie, NBA, o que vem na tua cabeça? Mas, pegando um exemplo bem regional e bem simples para você entender, quando a gente fala em padaria central, o que isso remete à tua cabeça? Talvez uma padaria que fique no centro da cidade, em vez de ser padaria central, a gente poderia colocar padaria do Chaves, padaria do Português, padaria do não sei quem, mas a gente já cria, vamos dizer assim, essa conexão com o cliente que já existe uma marca para essa padaria. E além disso, a gente poderia colocar um slogan, padaria do Chaves, o melhor café da manhã. Isso iria criar para o cliente uma curiosidade. Por que na padaria do Chaves tem o melhor café da manhã? Então, de repente, esse é o marketing ou o início de trabalho, em vez de ser só padaria central. Quando nós estamos falando em criar uma história, você com certeza no mundo do marketing vai ouvir falar na questão do storytelling. Só que storytelling não é a história em si, é toda a estrutura, todos os elementos que eles existem para daí sim você estar criando essa história. E é claro que esses elementos aqui a gente vai estar falando para vocês quais são esses 7 elementos para facilitar a criação da sua história também. O elemento número 1 de qualquer história é o personagem conhecido como o herói. As pessoas normalmente erram já de início. Ela pensa que o herói é ela mesma. E na verdade, o herói, segundo o livro e segundo os estudos de Donald Miller, é sempre o cliente. Então você tem que pensar na jornada sendo o cliente o principal personagem da história. Elemento 2. Um problema. Para o herói conseguir cumprir a sua jornada, é claro que ele precisa ter um problema. Para o cliente comprar o teu produto ou serviço, é claro que ele tem que ter um problema. Quando o herói está cumprindo a sua jornada e ele não sabe como resolver o seu problema, normalmente ele encontra um guia. Aí sim entra a marca e entra o vendedor e entra você. Você vai ser o guia do herói, você que vai estar direcionando o caminho para o herói resolver o problema. O elemento 4 é um plano. Se você é o guia do herói, você tem que direcionar ele com aquele plano que você já conhece. Você já viveu aquilo, então você tem a autoridade necessária para estar orientando ele para o melhor caminho. O elemento 5, aí sim, é a chamada para ação. Então, essa seria, se você tiver aí o seu produto e serviço, a hora de você estar fechando a sua venda para ele estar comprando o seu plano. O elemento 6 seria evitar o fracasso. Como a gente está falando aqui da história do herói que ele está seguindo, é claro que ele vai ter medo de fracassar, que vai ter, vamos dizer assim, os monstros para ele estar enfrentando no meio do caminho. Mas, a partir do momento que você oferece o plano para ele, que ele está seguindo o seu plano, é lógico que ele vai conseguir matar os monstros e conseguir atingir o objetivo dele, que é evitar esse fracasso.
E agora, finalmente, o elemento 7, que aí sim, agora veio o sucesso. O herói começou lá a sua trajetória, a sua jornada, enfrentou os monstros, seguiu o plano do guia e agora ele tem o sucesso. Ele teve o resultado e atingiu o que ele queria com esse objetivo. E assim a gente cumpriu a nossa história, desde o personagem até ele atingir o sucesso nesses 7 elementos aqui de uma história. Uma dica principal aqui do livro é você se colocar no lugar do cliente. Então, se você tem um produto e serviço, por que isso interessa para o teu cliente? Que sucesso que o teu cliente vai chegar comprando o teu produto e serviço? Então, isso é uma coisa que talvez quando você estiver fazendo teus argumentos de venda, que você vai estar colocando o teu cliente aí na orientação. Por exemplo, você vende um trabalho como planejador financeiro. Aonde que o teu cliente vai chegar em relação a esse plano que você está fazendo para ele? Possivelmente ele vai se tornar uma pessoa mais organizada financeiramente, desde que ela faça o trabalho contigo. Você percebeu que a mensagem do livro ela é clara e objetiva. Se você quiser saber mais, a gente sempre deixa o link do livro aqui na descrição. A gente espera que você tenha uma ótima leitura e a gente nos vê no próximo vídeo. Até mais!